Boa noite para você que acompanha o Mundo UFG. Bom, a pandemia afetou a sociedade em diversas áreas. A cultura é um desses setores que mais foi afetado por esse contexto atual, esse contexto de pandemia. No programa de hoje, a gente desenvolve sobre como os teatros, os museus e as exposições se adaptaram nesse contexto. Acompanha comigo! Bom, eu inicio fazendo a minha autodescrição. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um homem branco, de cabelos curtos escuros, uso um bigode, um cavanhaque. No momento eu estou vestido com uma camisa social verde clara, uma calça azul. Ao meu fundo tem a televisão com o logotipo do programa Mundo UFG e a parede tem uns detalhes coloridos em laranja, amarelo e verde. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados que vão nos ajudar a discutir essa questão tão importante, não é mesmo? Eu apresento o professor Manuel Ferreira, professor da Faculdade de Ciências Sociais e atual diretor do Museu Antropológico da UFG. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Como vai? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre o impacto da pandemia no mundo da cultura. Perfeito. Professor, eu vou te pedir a sua autodescrição, por favor. Eu já ia fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de meia idade, tenho 60 anos, eu estou no Museu Antropológico, na minha sala de pesquisa, sou branco, estou com cabelo curto, estou vestindo uma camisa social azul, atrás de mim tem uma esteira Camaiurá, e pendurado tem alguns crachás de vários congressos que eu tenho participado ao longo da minha carreira acadêmica. É isso. Perfeito. A gente recebe também Maria Tereza Gomes, que é artista visual e atual diretora do Centro Cultural da UFG. Seja bem-vinda, Maria. Como vai? Tudo bem? Professora, seu áudio está desligado. Graças. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Sim, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher morena, meus cabelos são grisalhos, longos, eu uso óculos, estou usando óculos e estou sentada à frente de uma parede azul e branca. Perfeito. Bom, eu começo perguntando para Maria Tereza, que é diretora do Centro Cultural da UFG, um espaço muito importante. Eu queria saber de você, Maria Tereza, quais foram os primeiros passos do Centro Cultural assim que estourou a pandemia? Quais foram as primeiras decisões que vocês tiveram que tomar? Realmente foi um momento assim ímpar, né? Acho que não só para o Centro Cultural, mas para toda a humanidade. A gente lamenta, primeiramente, a todas essas perdas que nós tivemos, principalmente no mundo cultural, mas também em todos os lares. Eu acho que foi um momento singular na nossa história e que a gente leva com muita sabedoria ao longo dos anos. O Centro Cultural, assim como todos os espaços culturais, nós sentimos bastante o impacto durante essa pandemia. E as primeiras coisas que foram pensadas realmente não poderia ser diferente do que nas pessoas que fazem o Centro Cultural, porque os espaços culturais eles são constituídos principalmente por seres humanos, por vida. E como se tratava de um momento que afeta diretamente a continuidade da vida em todos os aspectos, então essa foi a grande preocupação do Centro Cultural, de como manter as nossas atividades de forma remota, mas, sobretudo, assegurando a segurança de todas as pessoas, enquanto equipe do Centro Cultural e também público externo. Então, diante desse impacto todo, a primeira coisa foi fomos repensar todas as nossas ações e na modalidade remota, o que seria possível continuar com o atendimento às pessoas
mas também assegurando, né, esse distanciamento social, essa reserva que o momento pedia e ainda pede, né? Então, nesse sentido, a gente pensou em várias propostas que foram desenvolvidas no Centro Cultural com o setor educativo, mas também não deixamos de pensar também sobre o acervo, como tornar esse acervo de obras de artes visuais mais acessível às pessoas e, sobretudo, assim, a reflexão que passou no sentido de que, apesar de toda a dificuldade, todo o contexto que a gente entende por trabalhar com visualidades e saber que o universo virtual, o universo remoto, ele contempla até sobremaneira as atividades de um espaço cultural, mas tem algumas coisas que, em artes visuais principalmente, que há necessidade da presença física, da visitação física e tudo. Então, isso foi um grande desafio que a gente enfrentou e estamos enfrentando ainda durante esse período de pandemia, né? E as soluções vieram a partir da criatividade, do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo de toda a equipe do Centro Cultural e de todas as pessoas que, de uma forma geral, nos apoiam, a PROEC, os professores, enfim, todas as pessoas que trouxeram reunidos e buscaram soluções para o que a gente estava enfrentando. Perfeito, que bom que essas soluções estão dando certo, né? Professor Manuel, quero te escutar em relação ao Museu Antropológico, como que vocês se adaptaram à pandemia? Então, em primeiro lugar, o primeiro momento foi de tentar compreender o que estava acontecendo no mundo, na nossa cidade e na nossa universidade. Foi uma sequência de impactos que chegou às vidas dos servidores, à vida dos amigos, à minha própria família. Perdi 2 irmãos, eu mesmo tive Covid. Perdemos vários parceiros Carajá, que são pessoas que pertencem a um grupo que são parceiros do Museu Antropológico, que fez 50 anos ano passado, desde a sua fundação, ceramistas, pessoas de bastante sabedoria e cultura, e principalmente uma grande parceira do Museu Antropológico, a professora Maria do Socorro Pimentel Barbosa, uma grande linguista, Carajá, uma grande defensora dos direitos humanos, que junto conosco estabeleceu a SOS Carajá para ajudar os carajás. Infelizmente, ela também foi vítima dessa pandemia. Então, nesse primeiro momento, foi tentar entender como que essa pandemia estava afetando as nossas relações pessoais, emocionais e profissionais, mas, ao mesmo tempo, está atenado com os critérios e as orientações da Universidade Federal de Goiás pelo seu Comitê de Biossegurança, desde o início. Então, esse foi o primeiro momento, tentar compreender e como agir. Para nós foi muito difícil, porque nós estávamos iniciando um processo complexo de construção de uma exposição celebrativa dos 50 anos do Museu Antropológico. Uma exposição que estava aproximadamente envolvendo mais de 150 pessoas, entre elas vários estudantes indígenas que, de repente, tiveram que voltar para suas aldeias, e todo o processo de uma curadoria compartilhada teve que ser interrompida, e tivemos que reinventar a nossa forma de relação, tanto com os grupos indígenas, que são os nossos parceiros, né, nessa exposição, assim como grupos sociais, como o hip hop e o grupo Desencuca, que é um outro grupo parceiro do museu há muito tempo. Então, nós tivemos que reinventar essa maneira de relacionar virtualmente, produzindo uma exposição muito complexa e de muita responsabilidade, que é sobre a exposição do Museu Antropológico, a fundação do museu, que está colada com a fundação da própria Universidade Federal de Goiás e com a própria construção da cidade de Goiânia e com a ideia de região e de nação do Centro-Oeste, né? De região do Centro-Oeste e do próprio país. Então, nós tivemos que
nos reinventar e proteger primeiro a vida das pessoas que estavam trabalhando conosco, né? Então, o primeiro momento foi esse. Perfeito. E apesar dessa situação complexa, das dificuldades, Maria, eu queria que você elencasse, na sua opinião, claro, quais são as vantagens do digital para a área da cultura? Você acha que a cultura ela se expandiu de maneira necessariamente positiva ou não? Olha, é uma reflexão profunda essa, né? Eu acho que a gente tem as duas coisas, os dois pesos e as duas medidas, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida, esse formato remoto, esse formato visual, ele tem grandes vantagens, sim, ele apresenta, né, principalmente a acessibilidade, eu acho que permite a gente chegar com mais facilidade em locais mais distantes, em pessoas, com a facilidade de transmissão e que tem acesso às tecnologias. Esse é um aspecto muito importante que a gente tomou bastante partido dessa proposta, desse aspecto, né? Porém, também a gente, assim, tem que considerar o universo específico, no caso de artes visuais, da visibilidade, porque a gente não consegue transportar a dimensão espaço físico e de lugar e de sensória no meio virtual. Então, em alguns momentos, em alguns trabalhos, pode ser que não haja a leitura ou a apreciação é, devida ou apreendida pela pessoa da totalidade de entrar num espaço físico, entrar em um museu, entrar em uma galeria, e essa vivência, essa experiência sensória que passa pelo visual, pelo corpo, né, pelas sensações, pelo olfativo, pelo gustativo. Então, esse conjunto que a obra e o trabalho artístico, ele às vezes ele é parte do trabalho, isso realmente tem uma certa dificuldade. Porém, a acessibilidade que os meios virtuais ele permite em adaptação a formatos diversos, realmente é uma grande vantagem, é uma grande ferramenta e que, com certeza, ela permanece, é um formato que é possível ser utilizado em diversas plataformas, diversas maneiras, diversos formatos dentro do universo cultural. Ótimo. A senhora considerou que a presença do corpo, o tato, é super necessária, não é mesmo? E então eu pergunto para o senhor, professor Manuel, o senhor acha que esse formato híbrido, de alguma maneira, vai afetar o modo da gente consumir cultura daqui para frente? Eu queria, assim, antes de te responder, te colocar que na curadoria da exposição, vários modos expositivos estavam exatamente relacionados com o corpo, o próprio hip hop, tinham objetos que as pessoas tocavam, as crianças tocariam. No meio da feitura da exposição, nós tivemos que realinhar e fazer tudo pensando no não contato físico, mas mais visual. Esse foi o grande desafio. Né? E aí, ao mesmo tempo, tentando preservar o nosso acervo, que é patrimônio cultural do Brasil. São mais de 200 mil peças de sítios arqueológicos e mais de 6 mil artefatos indígenas do Centro-Oeste. Então, nós tivemos que pensar, ao mesmo tempo, manter uma curadoria de 50 anos e também salvaguardar um prédio, tendo em vista que 2 grandes museus pegaram fogo no Brasil. Então, foi um grande desafio tentar criar novas formas expositiva e, ao mesmo tempo, salvaguardar os nossos acervos físicos. A saída foi com muita criatividade, com a equipe do museu, dos próprios indígenas, dos próprios grupos sociais, realinhar, e nós, por exemplo, criamos um Jardim das Descobertas, que era o jardim
do Museu Antropológico, e estava muito mais relacionada ali próximo ao estacionamento, e nós criamos um espaço lúdico, um espaço onde há um sítio-escola, onde as crianças vão poder escapar e entender um pouco sobre a temporalidade da presença humana no Centro-Oeste. Todas as árvores foram identificadas visualmente para elas lerem sem você ter que tocar, e grandes painéis com letras maiores e também braille, para que as pessoas, os deficientes, pudessem ter acesso, e assim como os cadeirantes também. Então, foi um grande desafio e nós conseguimos, então, inaugurar a exposição e já estamos preparando, vamos fazer um projeto piloto para agora, em dezembro, receber a primeira turma de estudantes da nossa exposição, e em janeiro nós deveremos abrir de forma, seguindo todos os critérios de biossegurança. A nossa saída, Gustavo, foi fazer, então, a exposição virtual. Nós colocamos, então, em parceria com o Laboratório Digital, com o professor Pablo, e nós disponibilizamos os módulos, que são 4 módulos da nossa exposição de 50 anos, no site do museu, assim como a Lavras e Louvores. Então, para que as pessoas não ficassem tanto tempo sem ter acesso à fruição cultural do Museu Antropológico. Nosso principal papel é devolver as nossas pesquisas e ciência de qualidade para a população, seja crianças do ensino fundamental a grupos de terceira idade. Então, esse é o desafio. Nós estamos aprendendo a lidar com o digital, mas não vamos abrir mão do contato e da corporeidade física com as pessoas. Então, eu acho que esse é o grande desafio para o próprio público que vai nos visitar, como nós também que estamos nos preparando com os critérios de biossegurança para recebê-los. Acho que esse é que é o grande desafio. Com certeza, né? Um desafio em conjunto. Maria Tereza, eu queria te perguntar como que foi o processo de elaboração da programação do Centro Cultural durante a pandemia, porque percebemos que não só apresentações, lives foram feitas, mas também discussões, rodas de conversa. Como que foi a recepção do público? Como foi o processo de produção? Sim, nós passamos por um processo muito próximo aí ao Museu Antropológico, né? Então, a gente estava com uma mostra, né? Que é do professor e artista Gleison Arcanjo, que estava dentro do Centro Cultural, desmontada, junto com o curador, que é o professor Paulo Duarte, para ser montada. E nós interrompemos essa exposição em função da pandemia, né? Foi interrompido tudo. A partir daí, a gente começou esses diálogos com toda a equipe, com os artistas, os curadores, de busca por caminhos para que esse trânsito entre público e os acervos e os espaços culturais não fosse também tão interrompido e tão prejudicado. Nesse sentido, assim, a gente elaborou diversas ações, além das lives, né? Esse ano a gente está com 26 transmissões, né? Com mais de 8.000 públicos nas lives na Cultura UFG, dessa mostra expositiva que chamava Entre Ruínas e Demolições, do professor Gleison Arcanjo, saiu um blog elaborado pelo próprio artista, junto com o curador, que trabalhou com uma ação artística chamada Cartas para uma Casa, que era pegando esse reflexo de estar em casa e as correspondências entre curador e artista, os diálogos travados durante a pandemia, que foi disponibilizado no site do Centro Cultural UFG. Né? E, posteriormente, também Cartas de uma Casa, onde as pessoas escreviam cartas das suas antigas casas, da sua casa, e trocava correspondência com os artistas. Essa foi a primeira ação. Depois disso, a gente fez também um projeto Espaço, Passos para Pessoas, que reuniu um catálogo a partir do acervo do Centro Cultural UFG, com jovens expoentes da Faculdade de Artes Visuais, onde cada 19 artistas, jovens artistas, escolheram 2 obras do acervo e traçaram uma conexão entre o seu próprio trabalho e aqueles artistas do acervo, que gerou um catálogo que está disponível no site do Centro Cultural UFG. Outra ação também que a gente teve foi outro catálogo realizado também no mesmo formato, com uma segunda turma de estudantes da Faculdade de Artes e também o acervo, gerando um novo catálogo que chama de Fora para Dentro, né? Diálogos entre os alunos estudantes da Faculdade de Artes Visuais e o Centro Cultural UFG.
Agora, nós estamos, assim, recentemente, com uma exposição virtual do AMBAR, Grupo de Pesquisa de Práticas Artísticas da Faculdade de Artes Visuais, que é um grupo de professores das práticas de artes plásticas, um grupo de pesquisa que inaugura, então, todo o seu processo depois de um ano de pesquisas, um ano de amadurecer as ideias sobre o grupo, e que inaugura, então, uma mostra no formato visual, através do site do próprio grupo, hospedado no site do Centro Cultural UFG. E, paralelo a isso, foi elaborada também uma ação educativa pela nossa coordenadora de ação educativa, a professora Valéria Ribeiro. Essa ação educativa, ela está também disponível no formato de um PDF, onde qualquer professor ou educador ou público em geral pode entrar no Centro Cultural UFG, no site, baixar e participar dessa ação educativa que conduz todo um processo de reflexão sobre o grupo AMBAR e sobre a exposição com os pés plantados nas nuvens, Perfeito. Que é o título dessa mostra. Perfeito, Maria Tereza. A gente discute mais sobre essa exposição virtual no próximo bloco. Queria agradecer a presença do Manuel. A professora diretora Maria Tereza continua com a gente no próximo bloco e a gente faz um rápido intervalo e volta já. A gente está de volta e o Mundo UFG de hoje discute a cultura e o contexto pós-pandêmico. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Se você tem alguma sugestão de pauta para nos enviar, envia pelo WhatsApp 99181 1406. De novo, 99181 1406. Bom, nesse bloco a gente continua com a Maria Tereza Gomes, que é artista visual e atual diretora do Centro Cultural da UFG. Muito obrigado por continuar conosco aqui, Maria Tereza. E a gente recebe agora o professor Rubens Pilege, que é coordenador do Grupo AMBAR da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, muito agradecido. Perfeito. Professor Rubens, eu vou te pedir a sua autodescrição, por favor. Pois não. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui conversando, batendo um papo. Eu sou um homem branco, tenho 59 anos, uso uma barba rala. O que mais? O meu fundo tem um cabelo curto. O fundo onde eu estou é uma parte da minha biblioteca que eu uso. Geralmente são livros que eu preciso, que estão mais à minha mão, que eu preciso deles normalmente para dar as aulas. Perfeito. Professor Rubens, é o seguinte, a Maria Tereza ela já nos adiantou falando sobre o Grupo AMBAR, mas eu quero escutar do senhor, né, que é coordenador, como que surgiu a ideia do grupo? Bem, o grupo surge no contexto do curso de Artes Visuais bacharelado da Faculdade de Artes Visuais aqui da UFG. E aí, então, eu convidei outros artistas para para nos reunirmos e pensar na possibilidade de criar um grupo de pesquisa com os artistas do curso, com o pessoal da produção, com o pessoal da prática, com o pessoal que trabalha nos ateliês. Ateliê de pintura, ateliê de gravura, ateliê de cerâmica, ateliê de fotografia, ateliê de desenho, e aí então nos juntamos, e ateliê tridimensional.
E, então, o pessoal gostou da ideia, e a gente então se reuniu e decidiu montar esse grupo para que a gente pudesse, então, nos aproximar mais e criar algumas aproximações, não só em termos do grupo de professores, em termos de referência, em termos de bibliografia, mas também com grupos de estudos, grupos que chamar os alunos, criar extensões como essa, que é agora a exposição que nós estamos fazendo no Centro Cultural da UFG, com com os artistas desse grupo, que é vinculado ao CNPq. Perfeito, dá para perceber que é um grupo bem extenso mesmo, bem profundo. E, Maria Tereza, quero te perguntar sobre esses principais desafios, né? O professor Rubens estava falando sobre a recepção e produção de artes dentro do grupo. Queria saber de você quais são os principais desafios que os artistas que frequentam o Centro Cultural apresentaram nesse contexto de pandemia. Esse diálogo, né, entre o Centro Cultural e os artistas da comunidade, tanto interna, né, comunidade da UFG, quanto comunidade externa, ao longo do período de pandemia, ele realmente se deu de uma forma assim, um tanto quanto intensa e significativa, embora não presencial, né? A gente esteve distantes, remotamente, mas as instituições culturais, como no Centro Cultural, não parou de receber e de acolher tanto telefonemas como via Google Meet, WhatsApp, todas as redes sociais, o trânsito com os artistas, e principalmente assim no sentido dos anseios que os artistas nesse momento passaram diante de exposições que ficaram paralisadas, suspensas. Então, a gente teve que fazer todo um processo de mediação com esses artistas que estavam com exposições montadas praticamente dentro do Centro Cultural, e essas exposições permaneceram meio que em stand-by, né? Meio que suspensas por um período. Então, foram diálogos assim de uma construção de processos outros, que tornasse possível, não sem a perda da dimensão de uma mostra expositiva física, mas que a gente conseguisse construir outras ações, outras atividades de aproximação entre os artistas, a obra de arte e o público em geral. Então, nesse sentido, é que surgiram diversas ações, e nessas mediações, como, por exemplo, o Salão Anapolino, que foi uma mostra que desde o ano passado já estava sendo pensada para ser realizada na itinerância no Centro Cultural UFG, e nós tivemos que receber essa mostra, não abrir ao público, mas pelo menos trabalhá-la de uma forma que fosse possível a realização do projeto na lei de incentivo. Com o grupo âmbar, também nós tivemos, por um período de mais ou menos um ano, nós tivemos todo um diálogo que foi se estabelecendo a partir da coordenação de artes visuais do Centro Cultural e o grupo âmbar, de intercâmbio e de pensar uma mostra ou pensar uma ação artística que fosse possível dentro desse contexto de distanciamento social, mas que também não retirasse o espaço do artista enquanto expositor dentro de um espaço cultural, dentro dessa que nós já falamos anteriormente, a necessidade da obra e da visitação física e por aí afora. Então, o grande desafio foi construir uma proposta que viabilizasse
o trânsito entre artista, obra e espectador, de maneira remota, de maneira virtual, e que não retirasse também a dimensão da obra em seu espaço físico, sem perder essa essência de que as pessoas entrassem dentro de um espaço expositivo, o que é um desafio grande e nem sempre possível. Com o âmbar, então, nós, a partir de várias diálogos, a opção do grupo foi a criação de um site externo que ficou hospedado no site do Centro Cultural UFG. Então, a partir desse formato de um outro site, de um espaço onde o grupo colocou todo o seu processo de construção, a partir de uma temática que o coordenador, o professor Rubens, levou para o grupo a iniciar um pensamento reflexivo e conceitual dessa mostra, que no início não se pensava em mostra, mas se pensava no trabalho, na produção artística de um grupo de artistas, docentes, mas que buscam espaço para reflexão, para pesquisa em arte, junto ao próprio grupo, ao seu próprio fazer, e também o diálogo com os estudantes. Então, um dos objetivos desse site foi contemplar a produção de um processo de produção artística de um ano, de um processo de reflexão de todo esse grupo de artistas, nesse momento tão singular, que através de encontros semanais, ou virtual, de trocas de impressões, de troca de trabalhos, e assim foi essa construção participativa de todo o grupo, e junto ao Centro Cultural, que fez essa mediação através do site. Completamente. Professor Rubens, o senhor acha que essas mudanças impostas pela pandemia nas artes visuais, elas veio para ficar? Eu aproveito também para perguntar qual que é a temática dessa primeira exposição virtual. Eu li que âmbar, né, o nome do grupo, tem a ver com o pôr do sol do Cerrado, é isso mesmo? Eu vou responder primeiro essa pergunta e depois a gente volta para outra. Eu tenho medo que a outra pergunta eu me demore muito demais e não consiga dizer em poucas palavras. Mas por que surgiu o Grupo Âmbar, né? O coletivo Âmbar, né? Âmbar, então, ao mesmo eu conheço muita luz, né, do Brasil, assim, muitas luzes, né, muitas pinturas, muitos movimentos, muitos artistas são conhecidos pela luz que eles mostraram, né, nos seus quadros ou em luzes particulares de determinados lugares, né, o Renascimento. Então, o próprio modernismo, se a gente pegar histórias, né, do impressionismo, histórias que nos contam sobre a luz dos trópicos, a gente então vai entender que no Brasil a luz é peculiar. E a luz do Brasil Central, a luz aqui de Goiás, a luz de Goiânia, a luz aqui do Itatiaia, que é o bairro onde eu moro, ela no fim de tarde, é uma luz muito especial. É uma luz que eu não conhecia em nenhum outro lugar. Em algum momento, esse âmbar, esse amarelado, esse dourado, principalmente nessa época agora, com essas nuvens gigantescas, né? Então, a luz do sol incide sobre as nuvens e formam aqueles colossos magníficos que não existe em outro lugar que eu saiba. Ou, pelo menos, essa é uma boa história que a gente pudesse
pensar nas nuvens, né? Pensar sobre as nuvens. Com os pés plantados nas nuvens, que essa exposição, essa primeira exposição que o Grupo Âmbar faz, ela tem, ao mesmo tempo, essa ideia, né, de que o artista é um nefelibata, quer dizer, esse que vive nas nuvens, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa ideia de chão. E essa ideia de chão, de lugar, também traz questões sobre o âmbar enquanto resina, resina curativa, essa resina que é essa seiva que sai de algumas árvores, que elas servem para, que elas viram, né, essa pedra, que elas servem para na medicina popular, para ser usada na medicina popular. Os calungas usam muito uma questão que a Maria Teresa, né, trouxe para a gente, o uso medicinal que os calungas fazem das resinas. Na gravura se usa o breu, que é para proteger o metal do ácido. Enfim, essas duas relações do âmbar. O âmbar, então, é metafísico, abstrato, e o âmbar concreto, né? Palpável e sensorial. Ótima explicação. Maria Tereza, quero te perguntar se, num cenário que não exista pandemia, a gente vai parar de produzir conteúdo online? A gente colocou muito bem sobre a importância da acessibilidade e levar esses produtos artísticos para todos os lugares possíveis com a internet. Você acha que em algum momento a gente vai parar de produzir arte de maneira híbrida ou a gente vai continuar recebendo, por exemplo, peças teatrais e filmando, transmitindo ao vivo, enfim? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acredito que esse processo não tem volta, para dizer a verdade, sabe? Porque tudo tem os dois lados, né? Como a gente já falou muito aqui, o Manuel falou anteriormente sobre o museu, tem a questão da corporeidade, que a gente precisa dessa presença física, dessa relação. Por outro lado, a virtualidade, ela também trouxe essa acessibilidade e esse poder de janelinhas que se conectam a mundos totalmente distantes e isso possibilita chegar. Então, hoje eu digo assim, com certeza, muitas pessoas estão tendo acesso ao acervo do Centro Cultural. O Centro Cultural, o acervo de um espaço cultural, muitas vezes ele fica engaiolado, ele fica na sua caixinha, né? E trazer esse acervo para locais que jamais teriam, ou pessoas que jamais teriam condições de estar em Goiânia, de fazer um deslocamento, como, por exemplo, o professor Rubens citou, os povos calungas, os quilombolas e outros povos que têm acesso hoje já à energia e já aos meios de conexões, entrar no acervo do Centro Cultural, isso realmente é uma conquista que a gente espera que não volte, mas que, de alguma forma também, essa acessibilidade que torna possível esse estar presente nessa ausência da distância que os povos e as comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, tenham, que também exista outros formatos presenciais nessas instituições de acordo com as suas práticas culturais também, que seja a importância de um acervo chegar a um quilombo, ele seja diretamente proporcional à importância do quilombo ou do acervo do quilombo chegar nos grandes centros, sabe? Então, assim, essa relação de estar aqui, que os meios virtuais proporcionam, que isso possa ser um fluxo contínuo de ida e de volta, de contatos múltiplos, de amplitude, de horizontes que se ampliam, ainda que a obra de arte, de certa maneira, perca a presença física, o corpo e toda essa necessidade que nós temos, mas eu acredito sim que
esse modelo remoto, ele não substitui o físico, mas ele complementa em alguns momentos. E a gente espera que cada vez mais essas modalidades elas possam ser, mesmo que voltemos todos a uma possível normalidade, mas que o acesso ao bem público, à obra, ao trabalho, o patrimônio público dos locais museológicos, de acervos, ele seja proporcional e assegurado a todos de direito. Total. Né? Então, eu acredito que sim, podemos trabalhar nas duas modalidades, sim, com sabedoria, né, gente? Perfeito. Eu queria agradecer a presença dos dois. Muito obrigado, professor Rubens. Muito obrigado, Maria Tereza. Foi um ótimo papo com esse tema tão necessário. Bom, se interessou pelo assunto, quer continuar a discutir? Fica aí que a gente já volta. A gente só vai fazer um intervalo rapidinho. Até mais. Bem-vindos de volta! Agora a gente fala sobre outra forma de lazer. Eu estou falando de jogos eletrônicos. Você sabia que os games podem ser objetos de artes? É o que prova uma pesquisa da Faculdade de Artes Visuais aqui da UFG. A gente confere na matéria da Letícia Brito. O Bruno está jogando um game que ele mesmo desenvolveu, junto do orientador, professor Edgar. Esse jogo é resultado da pesquisa que buscou entender se dá para encarar os jogos como objetos de arte. Eu encontrei 3 possibilidades. O jogo que recebe o status de arte, como é o caso de jogos clássicos como Pac-Man e Tetris, que foram inclusive inclusos no MoMA de Nova York, como objetos de arte. Eles fazem parte do acervo principal deles, da galeria do movimento de arte, só que não por serem objetos artísticos, mas pela representatividade que eles têm no meio dos jogos, questões de design e tal. Outro ponto que a gente encontrou também são os jogos de arte, que tratam arte dentro da ideia do jogo. Então, por exemplo, tem um jogo que foi lançado em 2016, mais ou menos, que se chama Occupy White Walls, que a ideia é você interpretar um galerista que ocupa paredes desse espaço virtual com quadros que você encontra pela internet e chama pessoas para observar esse espaço. E o terceiro, que realmente é a game art, que é quando utiliza-se da ideia do jogo para se criar um objeto artístico. Game art, mistura de game com o universo artístico, a crítica, a poética. O assunto é relativamente novo. A gente te conta agora. A ideia da game art, ela está filtrada no conceito de poética do game e na reflexão sobre como a game art ela pode criticizar padrões, né, e expectativas do usuário no contexto dos games tradicionais. É um conceito que foi originado ali mais ou menos no começo dos anos 2000 e que basicamente é a criação poética, uma experiência estética, visual e geral, onde utiliza a linguagem dos games para criticar ou expor um elemento artístico dentro dela. É game e é arte ao mesmo tempo. É game e é arte. Ele trabalha com os aspectos lúdicos do jogo, mas também trabalha com os aspectos críticos comuns da arte. Tem um game que ganhou o prêmio no Ars Electronica, que ele tinha, na verdade, 3 fases, e era um game em 8 bits. A estética muito simples, né? O personagem cheio de quadradinho, lembrava aquele Atari antigo. Só que o game ganhou, não faz muito tempo, esse festival, que é o festival de arte e tecnologia mais importante do mundo, o game foi premiado lá, ele tinha uma curiosidade, ele tinha só 3 fases. Mas cada fase tinha uma duração que é impossível nós, com uma vida, jogarmos. A primeira fase durava 100 anos, a segunda, se não me engano, 500 e a terceira 1000 anos. Ou seja, mas esse é um jogo que é impossível você jogar. Porque você passar de fase, você vai ter que jogar 100 anos. Mas o que a criadora do jogo está querendo com isso? Ela está querendo fazer a gente refletir sobre a questão do tempo que nós passamos diante de um objeto de game, né? E a relação de temporalidade.
Os pesquisadores da Faculdade de Artes Visuais da UFG desenvolvem jogos que trazem críticas sociais. O primeiro jogo que eu desenvolvi, que é o Post-Human Mr. Pac-Man, ele trabalha com a ideia do jogo Pac-Man, que é um clássico dos jogos ocidentais, e transforma a jogabilidade para pegar o jogador de surpresa, que já espera uma forma de se jogar, uma jogabilidade tradicional, quebrando totalmente a expectativa dele. Então, ao invés de ele correr atrás das bolinhas para ganhar pontos, ele tem que conseguir encontrar os inimigos no ambiente e reproduzir com eles. Então, cada bolinha que ele pega, na verdade, ele está diminuindo as chances dele de ter uma reprodução. É uma crítica sobre as questões de reprodução forçada, experimentos com criaturas vivas e coisas do tipo. Um jogo que circulou em várias exposições pelo Brasil, até pelo exterior. Inclusive, quando a gente expôs esse jogo, a gente viu que muita gente ficava bloqueado, porque ele tem gemidos de prazer, tem algumas coisas que incomodam, né? Um tiro e um grito de morte não incomoda no game, mas um gemido de prazer incomoda, às vezes impede. A pessoa está jogando, para de jogar, porque ela fica um pouco incomodada. O nosso objetivo em um game como esse é justamente esse, gerar esse incômodo, porque o incômodo leva à reflexão. O outro objeto de game art foi o xadrez antropológico, que utiliza o jogo de xadrez como uma metáfora para criticar questões de racismo e diferenças raciais, que a gente vê muito comumente sendo discutidas hoje em dia, né? Então a ideia é pegar principalmente pequenas metáforas que às vezes passam despercebidas no jogo, como por exemplo a ideia de que o jogador branco sempre inicia a partida, o preto ele sempre tem que esperar o jogador branco jogar, ele sempre é o segundo. E o jogo em si ele força essas metáforas. Às vezes colocando o jogador branco sendo capaz de realizar ações impossíveis, o jogador preto sendo proibido de realizar certas ações, de forma a criar esse ambiente realmente de desigualdade. Veja que os games tradicionais, que são produzidos pela indústria, eles não têm muito interesse, eles estão interessados em trabalhar o entretenimento, entreter as pessoas. Normalmente eles não vão tocar em questões polêmicas, complexas. A game art não, pelo contrário. Como ela não visa o mercado, ela não tem como objetivo a rentabilidade, ganhar dinheiro, ela vai trazer essas questões. Agora, professor, lugar de game art é em exposição artística ou é em computadores rodando para as pessoas jogarem? Olha, a expectativa de quem cria game art é que a game art seja jogada por todos em todos os lugares. A gente coloca ele gratuitamente, inclusive são jogos feitos no contexto da pesquisa universitária, então são jogos gratuitos, né? Os jogos que nós estamos apresentando para vocês aqui, todos eles estão disponibilizados em nossas plataformas, em nossos espaços, para serem baixados gratuitamente para as pessoas jogarem. Agora, infelizmente, por não ter esse aparato de divulgação, né, que tem a indústria dos games, a divulgação é menor, a circulação é menor. E aí a gente tem os espaços expositivos como algo muito importante, porque ao você colocar na exposição de arte o game, você vai fazer que as pessoas que circulam naquele espaço de exposição de arte possam fruir esse game. Então, é um espaço que a gente gosta, mas ele não é o que a gente quer para game. A gente quer que a game art realmente circule como todos os outros games circulam. Interessante mesmo essa pesquisa, não é mesmo? Bom, o Mundo UFG de hoje fica por aqui. E eu agradeço a você que nos acompanhou até o momento. Até uma próxima oportunidade e tchau, tchau!